Olá, como vai? O programa DGBC Entrevista está no ar e hoje o assunto é sério, mas é, além de tudo, falar sobre saúde, só sobre se cuidar, prevenção acima de tudo. E o assunto nós vamos falar de Novembro Azul, câncer de próstata. A Almarada fica de plantão aí também presente, porque a mulherada já vai fazer vocês saberem muito do assunto, porque é a mulher que puxa o homem para saber sobre isso daí. Para falar sobre o assunto, eu recebo em nossos estúdios Alexandre Rodrigues, ele que é urologista. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade para a gente estar falando sobre saúde, principalmente a saúde masculina. É um tema ainda bem sério, é um tema ainda negligenciado pela maioria dos homens. E como você falou, eu espero o apoio aí das mulheres para conseguir levar os maridos até os consultórios médicos. Não, com certeza. O nosso apoio da mulherada eu tenho certeza que vai ter, até porque nós acabamos de passar do outubro, o Outubro Rosa, do câncer de mama, então nós fizemos bastante campanha focada nisso e agora é o nosso Novembro Azul e nós vamos apoiar. Falando em câncer de próstata, o doutor presente com os homens e tudo mais fala um pouco dessa negligência. Por que ainda as pessoas não procuram esse cuidado, que pelo que o senhor me falou, o câncer de próstata é a segunda morte em casos de homem, é isso? Isso, hoje o câncer de próstata é o câncer, tirando o câncer de pele, ele é o câncer mais prevalente no homem e é o segundo que mais mata. Tá? E a arma que tem hoje, a arma mais poderosa, é o diagnóstico mais precoce. Por quê? A partir do momento que o tumor está localizado dentro da próstata, com os tratamentos que a gente tem atualmente, a chance de cura é acima de 70%. E a partir do momento que o tumor sai de dentro da próstata e vai para os órgãos vizinhos, a chance de cura cai para menos de 20%. E qual o grande vilão da história? O grande vilão dessa história é que o homem não sente nada. O tumor ele vai progredindo, ele vai invadindo os órgãos vizinhos, ele vai se espalhando e, infelizmente, quando ele vai sentir alguma coisa é porque a doença está avançada e a gente perdeu a oportunidade de curar esse homem. Isso é muito rápido, esse processo do que está dentro da próstata para algo tão grande quanto isso? Infelizmente, não. É um processo lento, mas progressivo. Isso depende de algumas coisas, depende da biologia do paciente, depende principalmente da agressividade do tumor. Mas na maioria das vezes ele é um tumor que vai se desenvolvendo de uma maneira lenta. Ou seja, nós temos várias oportunidades para fazer esse diagnóstico. Então, por isso que a importância desse assunto, né, tanto que tem essas campanhas, o sucesso, né, acompanhando o sucesso aí do Outubro Rosa, o câncer de mama, o próstata eu acredito que seja similar ao câncer de mama e o câncer de colo uterino no homem. Então é uma doença que a gente pode prevenir, é uma doença que a gente pode fazer um diagnóstico precoce, nós temos tratamentos eficazes e infelizmente nós perdemos muito a chance de fazer esse diagnóstico. Se podemos chamar de vantagem, o homem pode ter também câncer de mama, vale ressaltar isso. A mulher, graças a Deus, não podemos ter o câncer de próstata, mas também temos várias coisas para se cuidar, então a gente depois fala desse assunto. Mas, doutor Alexandre, me ressalta uma coisa, em que etapa da vida o homem deve se olhar e falar, eu vou me cuidar, eu vou fazer os meus exames precoces, como que funciona? O ideal seria assim, nós temos uma vasta gama de doenças dentro da urologia que atingem desde o recém-nascido até o homem da terceira idade, tá certo? Então, a gente tem cada fase da vida, o homem tem uma preocupação. Então, o ideal seria, como hoje nós temos, já existe a consciência, as mulheres, assim, felizmente, o senso de preservação da mulher é muito acima do homem. O homem, infelizmente, ele acaba não se cuidando, ele acaba se negligenciando. Realmente, acho que a mulher tem mais esse senso de preservação. Mas em termos de câncer de próstata, a gente sabe o seguinte, é muito mais frequente a partir da sexta década, mas infelizmente nós temos casos bem mais cedo. Principalmente tumores com a pessoa tem histórico familiar e mais agressivo. De uma maneira bem geral, o que a gente orienta hoje? Que o homem deveria fazer uma visita anual ao urologista a partir dos 45 anos e em caso de tumores na família, que câncer de próstata, a partir dos 40. Então, assim, é até bom como alerta. O câncer de próstata, quando alguém já teve na família, mais próximo, mas também é a questão genética, é a mais evidente? Sim, perfeito. Infelizmente, nós não temos nada hoje, em termos de câncer de próstata, tá bom? A gente não tem nada que a gente faça para prevenir esse câncer, para não ter esse câncer ou para tê-lo, tá bom? Indiferente de outros tumores, que têm fatores de risco bem conhecidos, como, por exemplo, o tabaco e o câncer de pulmão. Exatamente. Então, é relativo com algo que você faz. No câncer de próstata, a gente não tem esse cuidado. Agora, o principal fator de risco é sim a histórica familiar. Então, quem tem histórico familiar, então, levando em consideração principalmente, quanto maior a proximidade
dos familiares. E quanto maior o número de familiares acometidos, maior é o risco. Por exemplo, quem tem um pai e um irmão, essa pessoa tem um risco muito, muito elevado de ter câncer de próstata. Tá? E o fato de a pessoa ter o hormônio masculino, ou seja, o fato de ele ser homem, já subentende que ele tem um risco de ter o câncer de próstata. Tem algumas estimativas novas aí que estão saindo na literatura que está até assustando um pouco os médicos, dizendo que o risco de cada 7 homens, provavelmente um terá câncer de próstata. Então é um número que chama muita atenção. Isso trouxe um alarde muito grande no meio urológico, no meio médico. Então, isso é para vocês verem a atenção que nós estamos dando nesse ponto de saúde e, principalmente, a importância dessas campanhas. Mas é diagnosticado precocemente, como o senhor falou, é curável. A chance é muito grande. Tá. Vai depender de um fator que a gente não tem como ponderar, que é a agressividade do tumor, a agressividade biológica. Existem tumores que são menos agressivos e mais agressivos. Mas nessas fases precoces, quando ainda a gente não tem nenhum carocinho, nenhum caroço, nenhum nódulo dentro da próstata, a chance de cura é muito grande mesmo. E hoje nós temos tratamentos que são bem resolutivos. Ótimo, é exatamente o senhor falando isso. Na questão de exame, nós também evoluímos bastante, né? Basta dar aquele primeiro passo e ir a um consultório. Com certeza. Hoje, o que nós fazemos? A gente leva em consideração, primeiro, o quadro clínico do paciente, então ele precisa conversar com o médico, nós vamos perguntar um pouquinho como está a parte urinária, a parte sexual, a saúde como geral, tá certo? Nós vamos fazer alguns exames laboratoriais, exames de sangue, exames de urina, ultrassom, e nós vamos fazer o exame físico desse paciente. Tá bom? Perfeito. Então, isso tudo, a soma de todas essas informações é que vão proporcionar que a gente fale se esse paciente está bem ou não. E sem falar que o que a gente tem feito é o seguinte: hoje o urologista é o que a gente tem dificuldade com a evolução da medicina. Hoje nós temos a medicina tem várias especialidades e agora até subespecialidades. Então, o que nós estamos tentando? Nós estamos tentando o seguinte: o paciente, o homem, ele precisa de um maestro. Então, precisaria ter um homem. Assim como mais ou menos funciona ginecologista na mulher, a mulher é muito fiel ao seu ginecologista, vai todos os anos. Nós estamos tentando fazer isso com o homem. Então, o urologista seria um maestro desse homem, faria exames gerais, e a partir desses exames a gente fala: olha, você precisa passar com mais outra especialidade, avaliação cardiológica, pulmonar, metabólica, endócrina. Então, isso tudo faz parte do contexto da saúde do homem. Então, hoje, o urologista está querendo assumir esse papel, de ser esse comandante aí da saúde masculina. Muito importante, tomara que consiga, até porque é importante que o homem se identifique com alguém para poder falar também dos seus problemas e cuidar da sua saúde, até porque vocês são muito importantes. Quantos pais se vão tão cedo, né, deixam os filhos e tudo mais, por doenças que poderiam ter sido cuidadas facilmente se tivesse ido a um especialista. Alexandre, muito obrigada pela presença. Espero que o pessoal vá procurar, hein? Tenha atenção para isso. Obrigado. Até a próxima. Vamos falar mais desse assunto também. Ótimo, espero. Obrigada. DG ABC Entrevista ficando por aqui, já sabe. Novembro, por ser azul, é focado no câncer de próstata. Mas para você é qualquer mês, qualquer dia. Você tem de se cuidar e procurar realmente um especialista. Qualquer dúvida também mande para dgabctv@dgabc.com.br. Até a próxima.